Máximo, muito obrigada por todos os esclarecimentos, por esse monte de ideias. Agora está fervendo, né? Então, acho que vocês também devem ter várias perguntas interessantes para fazer. Aí vamos fazer a seguinte dinâmica. A gente junta duas, três perguntas, e aí ele responde, depois a gente faz uma nova rodada de perguntas, tá bom? Então tá, bom. João Guilherme, por favor. Boa noite. Assim, eu sou doutorando aqui na UERJ, sou do grupo de pesquisa em Tecnologias da Comunicação e Política e sou da Associação Brasileira de Pesquisa em Comunicação e Política. Eu gostei da parte que você falou sobre o sangue, a questão da digitalização do sangue, mas eu acho que essa relação causal é um pouco direta demais. Entre você ter um registro, por exemplo, você colocar a alteração das relações diplomáticas com o Irã toda na conta da divulgação de um evento como esse, por exemplo, a gente esquece as várias vezes em que você teve eventos similares e não teve esse desdobramento. Assim como o junho aqui no Brasil, você teve vários eventos em que você também teve uma repressão descabida, arbitrária, violenta, e que você não teve nenhum tipo de suporte posterior por parte da população a esses grupos. Então, eu queria saber como é que você encara essas mudanças de repercussão de eventos muito similares, tanto de ação de rua quanto de repercussão nas redes, porque a repercussão das redes também é muito peculiar de acordo com cada caso, né? E eu queria saber um pouco como é que você encara isso. Eu sou Marcelo, sou professor colaborador aqui no PPG-Com. Bom, estava esperando uma pergunta minha, né? Eu fiquei ali burilando ela, mas obrigado pela contribuição, gostei muito, vou querer ler o livro, né? Eu fiquei pensando, assim, quando você falou do Barry Wellman, né, do individualismo em rede, e de como ele inspirou Castells e tal, dessa questão da exclusão, né? Porque o Castells, no Communication Power, né, o poder da comunicação, ele fala que a exclusão é a primeira clivagem dos tipos de poder que se estabelecem nessa sociedade em rede, né? E nessa sua apresentação fica parecendo que a gente cai exatamente onde o Castells, a meu ver, ele dá um passo além, porque ele indica uma tendência, né, que é a de que existe uma sociedade em rede, e eu acho que é só uma tendência, porque essa matriz sociotécnica, né, que eu costumo falar, ela não atinge a todos, quer dizer, não é todo mundo que tem a mesma possibilidade de acessar, como a gente tem, por exemplo, acesso a Wi-Fi em casa. Aqui na UERJ nem tem Wi-Fi nessa universidade, por exemplo, toda, né? Você tem um Wi-Fi que funciona muito mais ou menos, e você vai para a floresta, como você falou do Acre, né? O indígena provavelmente não vai ter esse acesso que a gente tem a essa esfera interconectada, né? Se eu for usar o termo do Benkler, por exemplo, que é um outro autor que trabalha nessa perspectiva mais positiva, que eu digo, né? Então, assim, como é que você vê essa questão da exclusão? Esse é um ponto. Outro ponto é quando você fala dessa crise ocidental, né, da ecologia política, de todas essas crises que você cita, eu concordo que elas existem, me parece que a sua referência ela é eminentemente de autores ocidentalistas, né, fora o Guimarães Rosa, né, que estava ali no final, mas eu li recentemente Metafísicas Canibais, do Eduardo Viveiros de Castro, né, que ele tem um ponto de contato muito grande contigo, né, nesse sentido da cosmologia ameríndia, indígena, e de como ela pode ser útil para exatamente entender as crises pelas quais nós ocidentais passamos atualmente, né? Então, queria que você tocasse, de repente, um pouco nesses dois pontos, né? Deixar espaço para mais pessoas perguntarem, mas muito obrigado. Uma terceira pergunta? Agora não? Não, eu passo para a resposta e depois a gente faz nova rodada. Então, agradeço muito essas reflexões, muito oportuna. Peço desculpa porque, obviamente, no limite da fala e do meu conhecimento, sobretudo, muitas das questões foram apenas, como disse no começo, sim, jogada, né? Na verdade, no texto tem uma reflexão maior, mas mesmo a reflexão maior no texto não comporta alcançar a profundidade dessas transformações, que obviamente na qual estamos todos empenhados em tentar
abordar. Somos todos desafiados a abordar. A minha pretensão não é jamais de criar uma teoria definitiva ou clara, mas mais refletir, como acho que cada um de vocês faz, perante os desafios que a nossa época nos põe, em uma forma mais livre e ousada, né, possível, porque acho que nós, estando na pós-graduação, é isso que a sociedade espera de nós. Não a reprodução do conhecimento que já existe, porque isso já existe, mas a invenção de um conhecimento que inexiste. Que está na pós-graduação, mas deve ter esse papel, e ter essa responsabilidade social. Me parece que na nossa época, não só no Brasil, em qualquer lugar, nós não temos, não possuímos, né, como dizia Heidegger, palavras, linguagem idôneas para descrever a complexidade de nossos fenômenos. E acabamos, muitas vezes, nomeando coisas de uma forma como estamos acostumados a fazê-lo, e, consequentemente, não conseguimos entender o que nós habitamos, o que nós vivemos. É papel, eu acho, da universidade criar novas palavras que ajude a sociedade a enxergar o novo. Não conseguir fazer isso significa um sofrimento por a população inteira, um sofrimento real, sofrimento no ponto de vista mais concreto real. Então, em relação à pergunta do Guilherme, né, a relação de casualidade, concordo plenamente. Não há, peço desculpas se dei esta impressão, mas na minha ideia não tem nenhuma relação de casualidade. Como você explicou muito bem, tem casos análogos que também foram filmados, foram na rede e não tiveram o mesmo efeito. E isso tem a ver exatamente com uma ideia, com uma condição complexa e contraditória e não ética da rede, e não essencialista também da rede. Vou tentar dizê-lo em duas maneiras. Uma coisa que eu costumo dizer é que, pelas dimensões de complexidade e pelo alto nível de conectividade transorgânica, a rede não é. Não existe uma ontologia da rede. A rede é da não essência, é do evento, do acontecimento, o evento heideggeriano. E, portanto, não se pode pensar as redes digitais nem como lugar do diabo, nem como lugar da democracia perfeita ou da sociedade do novo comunismo. A rede é como uma floresta. Um outro exemplo que eu dou é uma floresta, a floresta amazônica, uma mata densa. Quais são as regras, as normas, a ética da mata densa? É da lógica de um ecossistema, portanto, de alta conectividade. Todo mundo se alimenta do sangue do outro. Então, não há relação de casualidade, mas o que me interessa não é tanto o elemento político, no caso de Neda, e como também foi do caso do netativismo, mas o elemento biológico, ou infobiológico. Poderia fazer um outro exemplo de um outro tipo, que não tem nada a ver com movimento, manifestações ou relações políticas. Talvez até ajude melhor a pensar nessa perspectiva. Talvez o exemplo é muito, é muito político, né? Mas a dimensão que me interessa, quando eu falo do sangue digital, é da transubstanciação da biologia, do elemento biológico, que continua a existir, mas que però passa a significar uma outra coisa. Se torna informação, se torna conteúdo, se torna rede de conexão. Em relação à primeira pergunta do Marcelo, né, a exclusão, claro que a exclusão é uma realidade, mas a exclusão é uma realidade humana. A tipografia também era excluidora. No começo, o cinema também, que nasceu na França, né, no Café dos Morosini, o irmão Lumière, depois começou a se expandir entre Estados Unidos e Europa, e chegou a outros países mais tarde. A exclusão é a condição da complexidade. Então, faz todo sentido a ter
expandir e lutar contra a exclusão. Mas é um elemento que faz parte da condição. Isto é, e se nós olhamos a internet, as redes digitais e a forma de comunicação historicamente anteriores, com certeza a internet é qualitativamente, não apenas quantitativamente, mais rápida. Se nós pensamos a quanto tempo passou entre a invenção de Gutenberg do caráter móvel, portanto a tipografia, ou antes ainda a invenção da escritura, do alfabeto fonético, para a disseminação da leitura, ainda hoje boa parte da população não sabe ler. E entre a população que sabe ler tem analfabetismo funcional. É justo lutar contra a exclusão. Eu, pelo menos, acredito que devemos, imagino todos nós pensamos isso, devemos lutar porque se reduza a exclusão. Mas, ao contrário da internet, de todos da forma tecnológica anterior, é a que mais incluiu rapidamente. Quanto tempo passou entre a invenção do telefone e o acesso ao telefone de massa? Eu faço sempre esse exemplo para os meus alunos. Quando eu cheguei no Brasil a primeira vez, era 92, e vários amigos, várias pessoas, eu cheguei para fazer uma pesquisa sobre a relação entre a religiosidade e o conflito de terra no Maranhão, fiz uma pesquisa de campo, e me surpreendia que várias pessoas que eu conhecia, amigos, não tinham telefone em casa, 92. Na Europa, o telefone não era um gênero de luxo, todo mundo tinha telefone em casa. Mas no Brasil, em 92, muita gente não tinha telefone em casa. Agora, se eu naquela época tivesse falado, olha, daqui a 10 anos todo mundo vai ter um telefone portátil na mão, e vai poder se conectar à internet e falar, ninguém teria acreditado. Passaram 10 anos, 15. Quanto tempo passou da invenção do telefone ao acesso coletivo ao telefone? Quanto tempo passou da invenção à escritura ao acesso coletivo à escritura? Então, com certeza, somos mais otimistas. A internet conseguiu conectar cada vez mais. Google está com um projeto de lançar um satélite para conectar a África inteira. E, portanto, brevemente, hoje tem tecnologias baratas para dar conexões generalizadas. A África, que é boa parte conectada, sobretudo por telefones celulares. As populações indígenas que você se referiu, boa parte, até pelos projetos do Gilberto Gil, quando era Ministério da Cultura, pelos pontos de cultura, que foram importantíssimos, porque levaram a digitalização a várias populações indígenas. Nasceu os índios online, nasceu várias redes, os Guarani Kaiowá fizeram a própria campanha no Facebook. Boa parte das comunidades indígenas hoje está conectada assim. Então, há uma exclusão, mas uma exclusão que não é qualitativa. Eu acho que a exclusão mais importante é a exclusão do ensino, isso sim, porque nós podemos dar conexões, mas devemos transformar a internet em conhecimento. Isto é, a internet é a verdadeira universidade contemporânea, a meu modo de ver. Então, nós devemos utilizar a internet para disseminar conhecimento. A escolarização hoje deve passar pela internet. Não é necessário construir prédios. A universidade não é um edifício. É necessário ter acesso a informações. É necessário dialogar com os pesquisadores de comunicação de outros países, com os pesquisadores de biologia de outros países. Isso não se faz em um edifício. Isso se faz na internet. Então, a universidade hoje é a internet. Então, não devemos utilizar a internet para conectar ao conhecimento que, pela primeira vez na história da humanidade, está todo online, ao acesso de um clique, toda a população. A universidade é obsoleta. A estrutura universitária é o primeiro lugar de exclusão, ainda hoje no Brasil, sabemos bem disso. Mas, na ideia de pensar a estrutura administrativa, estrutura física, é hoje uma ideia ultrapassada. Eu posso acessar, nós fazemos isso, a todas as aulas do MIT, de alguns professores que estão online, de graça. E cursar cursos inteiros, todos nós fazemos isso. E isso vale para vários países. É muito boa a ideia de você colocar os conteúdos da PPG-Com numa página YouTube online, porque aquele conhecimento é público.
E todo mundo pode assistir a esta aula, outra aula que for, através de um clique. Não precisa vir aqui fisicamente. Obviamente, vir aqui fisicamente pode ter até uma vantagem, mas estou dizendo, quando nós temos a internet, que adianta ainda pensar no número de ingressos da universidade? Só para o papel. Mas aí nós podemos desenvolver forma de fazer com que os papéis cheguem também aqui, assistir online. Mas toda a briga sobre o acesso à universidade é inútil. Porque nós temos toda a universidade do mundo conectada online. E todas as aulas do mundo conectadas online. Todas as pós-graduações do mundo conectadas online. É só clicar. Mais questões para a gente? Tá, então faz isso. Bom, meu nome é Lucas, eu sou formado em jornalismo na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e participei um tempo lá como bolsista de mediatização e processos sociais e estudei um pouco a temática de mídia e religião. E sou hoje, então, aspirante aqui também ao mestrado, né? E eu gostei bastante, principalmente da parte final e da tua explanação, onde você fala sobre a questão da transubstanciação, até tocou um pouquinho no tema do catolicismo, que realmente na questão da digitalização eles seguram um pouco pela tradição, eles não aceitam que todo o ritual seja feito através da internet, né? E me veio a questão assim, fé no processo ecológico da digitalização e a busca pela sobrevivência, assim, o que seria bacana aí nesse sentido, de que forma poderia acrescentar essa comunicação aí que a gente vê que é muito mais além do que talvez os nossos olhos podem ver, né? Mais alguma? Então. Bom, volto ao Marcelo, me empolguei, desculpa, esqueci a segunda questão, que é em relação, obviamente, à bibliografia ocidental e à referência a Eduardo Vieira de Castro. Bom, obviamente, não só por minha tradição pessoal, por minha trajetória, a minha biografia ocidental, mas me pareceu também interessante questionar o Ocidente a partir do próprio Ocidente. Isto é, para questionar a ecologia ocidental, devemos nos reportar realmente aos autores ocidentais que produziram essa ideia de ecologia. Em relação a Eduardo Vieira de Castro, tem muitas proximidades em algumas coisas, porque de fato eu li algumas obras do Eduardo Vieira de Castro, e de fato a ideia do multinaturalismo, que eu citei antes, ou a ideia do prospectivismo ameríndio, né? São expressões. No caso, Vieira de Castro é um dos autores mais citados no mundo do Brasil hoje, porque produziu um tipo de conhecimento que diz a respeito do Brasil. E isso me parece que é uma grande convite de produzir um conhecimento no Brasil, que obviamente dialogue com o mundo, porque o Brasil é o mundo também, tem presenças, é uma, volta a dizer, uma das grandes riquezas da formação histórica do Brasil, esta miscelâneas de povos, né? E, portanto, de saberes e de epistemes. E eu acho que também dá a especificidade do Brasil no mundo, porque se o Brasil se torna uma outra Alemanha, coisa difícil. mas difícil até no aspecto positivo, porque os alemães não dançam muito bem, por exemplo. Então, isso seria um grande... Isto é, o Brasil deve dar a própria brasilianidade ao mundo. E acho que universidades brasileiras estão fazendo isso, devem fazer cada vez mais isso. Dialogar com o mundo, obviamente, não numa lógica como se utilizava nos anos 70, se fechar só os autores da América Latina, nós latino-americanos, nós brasileiros, não. Ao contrário, manter a tradição própria múltipla brasileira, mas desenvolver um pensamento que dialoga, por exemplo, com essas culturas nativas que são riquíssimas, exatamente porque não são ocidentais e têm outras palavras, têm outras formas de representação do mundo e outros tipos de saberes que são, enquanto contemporâneos, são tantos ilustres quanto os saberes europeus, ou sei lá, japoneses, chineses, de qualquer lugar. Todos os saberes têm o mesmo valor. Não podemos entrar numa lógica de primeiro mundo, terceiro. Isso é uma outra narrativa inventada dos colonialistas,
que sabemos hoje ser absolutamente inútil. O que seria hoje primeiro mundo, terceiro mundo? Qualquer país do que se chama do primeiro mundo tem amplos setores de terceiro mundo e vice-versa. Então, não faz sentido nenhum. Agora, em relação à pergunta do Lucas, eu acho que você tocou um ponto importante, que é esta relação. Mais que fé, eu não chamaria fé, eu chamaria sagrado, que é diferente. A fé é, ovviamente, a legítima e livre adesão de um indivíduo a uma doutrina. O sagrado, do latino sacer, desconhecido, misterioso. Então, é a nossa relação com o mistério que acompanha a história da humanidade desde sempre. Não existe povo ateu. Todos os povos têm uma relação com o mistério. Existem pessoas ateias, legitimamente, mas existem pessoas agnósticas, mas a relação com o mistério é algo importante, até na nossa plena metrópole, hiperconectada, etc. Por que é importante? Porque toda a teoria da comunicação moderna exclui esta, por exemplo, isso, de verdade, nós devemos pensar criticamente em relação às ciências sociais, por exemplo, e a própria teoria da comunicação, que em muitos casos, na tradição moderna, é uma parte, é uma aplicação da própria ideia de sociedade produzida pelas ciências sociais. Porque é uma ideia materialista. Materialismo no sentido reducionista, não no sentido filosófico. Isto é, não se tem muito estudo sobre a comunicação do humano, por exemplo, com os mundos dos mortos, ou com o além, com o misterioso. Isso seria riquíssimo para a teoria da comunicação, desdobrar tudo dessa maneira. Mas não, uma lógica positivista, cientista, pseudocientista, reduzir a comunicação a fluxos de informações, de A para B, análise do conteúdo, toda aquela coisa que nós sabemos. Que ovviamente é uma parte importante, mas é apenas uma parte. Hoje nós devemos recuperar a complexidade da comunicação, introduzindo primeiro, como eu venho fazendo com o conceito de forma comunicativa do habitar, do texto Paisagem Post-Urbana, a relação comunicativa de nós com o meio ambiente. Mas também a relação comunicativa de nós com o mundo geológico, com a esfera geológica, a comunicação nossa com a esfera do além, com a esfera sobrenatural, com a esfera do mistério, com a esfera... Isso é algo extremamente importante. Nós temos uma ideia paupérrima de comunicação. É absolutamente inadequada para entender a interação comunicativa complexa que nós atuamos todos os dias com o instrumento de conexão. Então, me parece que é necessário desdobrar uma ideia, reflexões teóricas, profundas, transdisciplinares sobre a comunicação. E não apenas instrumentais, como podemos dizer, específica. Obviamente, isso serve para produzir profissionais, que é importante e devemos fazê-lo. Então, para o estudo da profissão, obviamente, é preciso de estudo. Mas a comunicação não pode ser apenas isso é apenas uma parte, é a aplicação instrumental da comunicação. Tem uma parte teórica da comunicação que deve desenvolver estudo altamente profundo. Dificílimo, porque põe... Ed è por isso um campo de força preferencial, porque a diferença das ciências sociais não põe em diálogo apenas filosofias com a sociologia e a antropologia, isto é, as ciências humanas, mas põe em diálogo a química com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, a física com a química, a biologia. Então é um campo fascinante, exatamente pela sua necessidade e oportunidade de pensar relações comunicativas entre partículas subatômicas, como essas partículas subatômicas reagem, e isso pode inspirar uma teoria da comunicação na nossa interação na internet. É isso que devemos fazer. Então, acho que até a forma de reflexão e de estudo da comunicação com o sagrado é uma coisa preciosíssima. Imagina num contexto como o Brasil, onde você tem inúmeras formas diferentes de se relacionar. Que campo cheio, né? De estudar a comunicação como, por exemplo, a forma de relação que um orixá tem com os adeptos de um ritual do candomblé. Ou outras enéssimas formas, de outras experiências. Então, é extremamente importante, é extremamente necessário.
Bom, então, eu agradeço a todos a presença, agradecer enormemente, Máximo, ter vindo aqui, ter atravessado de São Paulo até aqui e se disposto a fazer essa palestra para a gente. Muito obrigada. A gente já acompanha há algum tempo alguns dos seus textos, eu acho que agora a gente vai poder se aprofundar um pouco mais, o interesse aumenta, né? Então, agradeço a todos os colegas, professores, alunos que vieram aqui, candidatos futuros ao programa. Então, obrigada, e a gente dá por encerrada essa aula magna hoje. Obrigada.